Final de semana agitado no Palmeiras. Vamos falar de uma novidade que ninguém esperava, hein? Para a partida contra o Juventude. Vamos falar de Vitor Roque e Gerson, porque tem novidade. E, é claro, após a partida contra o Juventude, se liga no canal Palmeiras 90+, porque nós vamos falar do vídeo, nós vamos fazer um vídeo, né? Falando das notas dos jogadores, como já é de praxe no canal. Seja bem-vindo à nossa comunidade, bora lá! Vamos começar falando da partida entre Palmeiras e Juventude, que com certeza absoluta não será fácil, tá? Eu vi alguns youtubers aí falando que é um jogo que já tá ganho e coisas do tipo, não. Gente, o Palmeiras entra em campo defendendo, é verdade, a liderança do campeonato. O Verdão é o líder do campeonato e o Flamengo não joga nessa rodada, que é o vice-líder, né? Porque é um jogo atrasado do Palmeiras e nós temos tudo para embalar, engatar aí a quinta marcha e seguir na liderança do campeonato. Só que tem um problema. Do outro lado, nós temos um time da 19ª posição do campeonato lutando desesperadamente para não cair, tá? E o técnico Thiago Carpini do Juventude costuma armar equipes que balizam, ou melhor, valorizam muito um sistema de jogo defensivo, tá? Ou seja, podemos esperar o Juventude retrancado contra o Palmeiras, apostando numa única bola ou de repente numa bola parada. E isso me preocupa muito, tá? Por um motivo bem objetivo. O Palmeiras vai atacar nos primeiros 15 minutos, vai apertar e vai tentar fazer o gol. Se fizer, beleza. Muito provavelmente o jogo vai acabar, porque dificilmente o Juventude vai ter esse poder técnico ofensivo para furar a defesa do Palmeiras 2, 3 vezes, né? Então eu imagino que fazendo o primeiro gol, o Palmeiras vai retornar, vai retrair um pouco as linhas e no contra-ataque vai matar o jogo. Agora, se nesses primeiros 15, 20 minutos o Juventude fizer um gol de bola parada, por exemplo, o Palmeiras vai ter que demonstrar uma força de reação para a partida e isso me preocupa um pouquinho, porque nós temos 10 desfalques. De qualquer forma, eu acredito muito no técnico Abel Ferreira e na nossa equipe que tem jogado um futebol maravilhoso. De maneira geral, o Palmeiras não é o líder à toa, como muita gente da imprensa tá falando. Eu tive que ouvir o absurdo essa semana que o Palmeiras ganhou 15 pontos no apito. Ou seja, como se a arbitragem tivesse resolvido 5 partidas do Palmeiras. Para mim isso é um absurdo sem tamanho. Bom, a partida vai rolar às 19 horas e tem transmissão do Premier, tá? Mais uma vez o recado, não se esquece, depois do jogo cola aqui com a gente para ver as notas dos jogadores. E um outro assunto ainda falando a respeito desse jogo que me chama muito a atenção é a respeito da arbitragem, né? Essa foi uma semana muito complicada pro Palmeiras, porque, cara, foi falado de arbitragem como se o Palmeiras estivesse, sabe, roubando o campeonato, coisas do tipo, ridículo, ridículo. Mas eu entendo, a mídia tradicional não tem muito o que fazer, né? Eles não conseguem promover conteúdo de valor muitas vezes, então eles têm que ficar nessas polêmicas vazias para poder atrair visualização, etc, etc, né? Bom, de qualquer forma, eu tenho certeza, tá? Que a arbitragem vai ser muito pressionada a apitar contra o Palmeiras. O árbitro vai entrar com certeza absoluta com essa pressão no colo. Eu espero que ele tenha um nível elevado de profissionalismo e que ele consiga ser imparcial na partida. De modo que o Palmeiras possa sim fazer uma partida de igual para igual ali, do ponto de vista de briga, né? Pela bola, pelos espaços no campo, por avançar e ocupar os espaços no campo, né? Mas tecnicamente o time do Palmeiras, mesmo sendo um time reserva, é muito superior, né? Então o Palmeiras deve vir escalado com o Everton no gol, Giai na lateral direita, Murilo e Bruno Fux na zaga e o lateral esquerdo deve ser o Piquerez. Na volância a gente vai contar com Andréas Pereira e Alan. Eu achei diferente essa escalação aí que o Abel tá propondo, tá? Pelo menos é o que tá aparecendo nos treinamentos. No meio-campo devemos ter Felipe Anderson, Rafael Veiga e na frente Maurício e Bruno Rodrigues. O Palmeiras vive uma expectativa muito grande de lançar algumas crias da academia nesse jogo, tá? Podemos ver pela primeira vez aí, possivelmente, tá? Gilberto, Eric Belé e Coutinho. Rafael Coutinho, que é um jogador também de alto nível, tá? Eu tô muito ansioso para ver o Gilberto. O pouco que eu vi dele na base, cara, me surpreendeu assim absurdamente. Um lateral muito técnico, com qualidade para ser meia, tá? Bate na bola como ninguém, habilidoso, não se esconde do jogo. O Palmeiras tem tudo para ter aí realmente um jogador nível seleção, tá? Mais um, né? E é isso, rapaziada. De pendurados nós temos o goleirão o Everton e o lateral esquerdo Piquerez.
Talvez seja uma boa que eles tomem o cartão aí para poder ficar suspenso da próxima partida e enfrentar o Flamengo no dia 19 sem restrições, né? De maneira geral, não vai ser fácil a partida e eu vou acompanhá-la do começo ao fim. Outro assunto muito importante que nós precisamos falar: Vitor Roque. O nosso atacante recebeu ontem uma honraria, tá? Que é a premiação do CIES, né? Que é um centro de estudo do futebol na Suíça. Ele foi eleito, entre aspas, né, como o melhor jogador sub-21 em atuação na América do Sul. E isso vem muito por conta do trabalho que o Abel Ferreira fez com ele, né? A recuperação dos psicólogos, entre tantas outras coisas, né? E eu tenho para mim que o Vitor Roque ele ainda vai ser um jogador de seleção brasileira, tá? Por conta de toda essa evolução que ele apresentou no futebol, né? A seleção brasileira tá realmente de olho nele, tem scouts, inclusive o Ancelotti tem participado de algumas ações do Palmeiras, alguns jogos, né? Tem assistido bastante coisa, a gente tem visto na imprensa, né? Tudo por conta dele. Eu imagino que em breve nós teremos a honra de ver o Vitor Roque de novo na seleção brasileira. Por conta disso, o West Ham fez uma proposta formal pelo jogador. Antes, o que estava no campo da sondagem, agora é o campo da formalidade. O West Ham quer contar com o Vitor Roque em 2026 e abriu negociação. Isso é oficial, tá? O problema é o seguinte, o Palmeiras não quer vender o jogador, não tem interesse e ao que tudo indica o jogador está feliz no Palmeiras. Somente uma proposta de um clube de primeira prateleira poderia fazer ele balançar, tá? Ele não ganha mal no Palmeiras, ele tem o apoio da torcida aqui, né? E tá no país de origem dele, né? O país onde ele é feliz e onde recuperou o melhor do seu futebol. Então eu entendo que o Vitor Roque deve ficar aqui no Palmeiras para a próxima temporada e junto dele temos novidades sobre Gerson e sobre Gabriel Jesus, tá? Gerson ainda tem, obviamente, o seu contrato todo vinculado com o Zenit. Entretanto, ultimamente o jogador curtiu um post, né, de um torcedor que disse que buscaria o Gerson no aeroporto para jogar no Palmeiras. Isso a gente já falou, você já sabe, e ele, de maneira geral, demonstrou, é uma forma pública dele demonstrar que ele quer vir para o Palmeiras. Ok? Objetivo isso, né? O problema é que o Zenit está pedindo 235 milhões de reais, algo aproximado, né, nessa faixa, e o Palmeiras não sei se vai ter essa bala para investir. A última novidade a respeito desse caso é que o Palmeiras, obviamente, tem interesse no jogador e está buscando, veja bem, oportunidades de mercado para poder auxiliar na contratação do jogador. Pode acontecer, pode não acontecer, tudo bem. Mas nós temos que falar sobre essa especulação, porque, cara, o Gerson no meio-campo do Palmeiras transformaria o nível do Verdão, né? E, pelo menos no meu entender, ele faria com que o Palmeiras subisse um patamar. Sobretudo na questão de criação. Vocês devem ter percebido que desde que o Palmeiras começou a atuar com dois atacantes, as coisas mudaram, né? O Palmeiras tá jogando diferente e tá criando muito mais jogadas pelo centro do campo. Se você tem um Gerson para ajudar nessa criação, rapaziada, esse time vai voar. Eu tenho para mim que o Gerson é a principal arma ou a principal peça que o Palmeiras vai buscar para 2026, tá? Ele quer a Copa do Mundo, o Palmeiras quer ele e o Palmeiras é vitrine. Tudo isso é uma ligação que nos traz, sinceramente, nos traz a realidade de que, sim, embora eu tenha falado no passado que isso não aconteceria, eu estou pedindo desculpa a vocês aqui porque as coisas se desenharam de uma forma que, sim, Gerson pode ser um bom jogador para reforçar o Verdão na próxima temporada. Sobre o Gabriel Jesus, fizemos um vídeo ontem aqui no canal falando, as coisas esquentaram, tá? Então, assim, o que o Palmeiras pode acabar fazendo? 200 milhões no Gabriel, 200 milhões no Gerson, 400 milhões de reais, ok, e não contrata mais ninguém. Isso pode acabar acontecendo, tá? Bruno Fux ficando no Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem bons zagueiros, bons laterais, bons meias, e aí teria ainda o apoio do Gerson e do Gabriel Jesus para a temporada. Pode acontecer, é uma realidade, e assim, na boa, para mim, melhor dos mundos pro Verdão. Me diz a sua opinião nos comentários, porque isso é muito importante. De maneira geral, senhoras e senhores, nos vemos no pós-jogo. O Palmeiras é gigante e vai fazer uma partida brilhante contra o Juventude, eu não tenho dúvida disso, tá?
Quero te agradecer por todo o carinho, por toda a participação nos vídeos do canal. Pouquíssimo tempo de canal, mas números de gente grande, tá? E tudo isso por conta do carinho de vocês. Muito obrigado mais uma vez e nós nos vemos no pós-jogo. Um forte abraço e avante palestra!